Quem nunca se propôs a começar a academia, pagar uma semana e nunca mais voltar nas aulas? Ou até mesmo começou a fazer algum curso e não concluiu? Já sei, prometeu mudar de vida numa virada de ano e essa mudança nunca chegou. Que atire a primeira pedra quem nunca se propôs a ler um livro e não passou do primeiro capítulo porque desistiu, desanimou. As outras coisas eram mais animadoras do que ler aquele livro, né? E se eu te disser que isso é mais normal do que parece? E é tudo por conta de uma virtude que nós não temos e que por muitas vezes passa despercebido por todos nós. O domínio próprio. Aliás, deixa eu te perguntar, você sabe o que é o domínio próprio? Certamente você já escutou a frase, domine-se a si mesmo e dominarás o inimigo. Uma frase bem simples, mas que carrega uma profundidade imensa. Tá, mas que relação tem a frase que você disse com o domínio próprio? Onde que você vai chegar? Tanto a frase quanto o objetivo que ela traz a respeito do domínio próprio, ela fala sobre isso. Se você tiver controle sobre si mesmo, você vence o seu inimigo. Vencendo o seu inimigo, você vence a batalha e consegue avançar na sua vida. Lembra o que nós falamos na introdução? Às vezes que nós marcamos de ir na academia, pagamos, vamos uma semana direto e depois nunca mais voltamos. Nós não vamos conseguir concluir esses objetivos, esses planos e esses projetos sem o domínio próprio. Ou seja, se eu não dominar a mim mesmo, eu não vou conseguir progredir na academia, eu não vou conseguir terminar de ler um livro e eu não vou conseguir fazer qualquer outra coisa que eu me proponha a fazer na minha vida. O simples exemplo é na hora de dormir. Quem nunca se propôs a dormir cedo e quando deitou na cama pegou no celular e ficou passando vídeo do Instagram, no YouTube, conversando no WhatsApp e quando foi ver, já era altas horas da noite. Essa é a prova de que nós muitas vezes não temos o domínio próprio, ou seja, não temos o domínio sobre nós mesmos. Acaba que nós viramos reféns das nossas próprias vontades. E se nós formos analisar, colocar na ponta do lápis, é um dia que você faz isso que vai fazer você chegar atrasado amanhã no seu trabalho, é um pouquinho a mais de coisas que você deveria fazer e não faz e aí não atinge o resultado total. O domínio próprio é uma coisa muito simples, mas que tem uma grande importância nas nossas vidas. E que, sem perceber, nós vamos deixando ela de lado cada dia mais. É até engraçado, né? Porque você fala, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa bem pacata, eu sou tranquilão na minha. Com certeza eu tenho um domínio próprio. Só que ter o domínio próprio vai um pouco mais além do seu temperamento, se assim a gente pode dizer. Porque você pode ser uma pessoa super tranquila, super amigável e não conseguir fazer nada da sua vida. Porque, de fato, o domínio próprio que precisa ser exercido não é feito. Eu estava pensando isso esses dias, como eu disse, e você vai analisando, né, coisas que você poderia avançar, coisas que você poderia concluir, o tempo que você analisa e fala, poxa, eu já poderia ter concluído esse livro, eu poderia ter terminado esse curso. Mas pela falta do domínio próprio, essas coisas ficaram paradas no tempo. Em Gálatas 5 fala a respeito do fruto do Espírito. E dentro desse fruto do Espírito tem algumas qualidades, algumas virtudes que compõem esse fruto e que nós devemos ter cada dia mais nas nossas vidas. E dentro dessas virtudes, além da bondade, do amor, da paciência, Paulo fala também do domínio próprio. E que a gente não dá muito valor, não dá muita ênfase na maioria das vezes. A gente aqui não vai colocar numa balança qual é o maior, qual é o menor, qual é o de mais importância. Não, não é isso. Só que para você ter as outras virtudes do fruto do Espírito, para você ser uma pessoa amorosa, para você ser uma pessoa paciente, você acaba precisando do domínio próprio. Ou você acaba sendo dependente de ter o domínio próprio. Tá, mas ainda pode não ter ficado claro para você o que é o domínio próprio. Então a gente vai resumir em uma frase. Domínio próprio basicamente é você estar no controle e não ser controlado. Como o exemplo da cama. Você está no controle. Opa, eu me propus a dormir cedo. Então chega de celular, vou dormir. Ah, eu me propus a ler esse livro. Eu estou no controle, então eu vou ler sem interrupções, sem distrações e vou concluir. E isso é só a ponta do iceberg, porque existe o domínio emocional, o domínio sobre as coisas que eu falo, o domínio sobre as coisas que eu penso e por aí vai. E aí sim, se nós conseguirmos ter esse domínio próprio sobre as nossas vidas, aí os nossos planos e projetos eles vão avançar, porque a gente vai estar centrado com um objetivo bem claro na nossa frente. Se nós quisermos ter uma vida abençoada, uma vida próspera, ser cheio do Espírito Santo, nós primeiro precisamos ter o domínio próprio e também ter o domínio em várias outras áreas da nossa vida. E se você tem o domínio próprio, assim como 41% das pessoas que responderam a pesquisa no meu Instagram dizendo que elas se consideravam ter o domínio,
Parabéns, que Deus continue te abençoando. E já aproveitando a oportunidade, se você não me segue no Instagram, corre lá. Eu vou estar soltando alguns materiais para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual e pessoal. Se você gostou do vídeo, clica no botão de like aí. E caso você tenha algum amigo, algum familiar, alguém que você conheça que precise exercer o domínio próprio, compartilhe esse vídeo com ele. Vai que ele nem sabe o que é. E não deixa também de comentar aqui embaixo alguma experiência que você tenha tido com o domínio próprio ou com a falta do domínio próprio. Vamos fazer essa troca de informação, de experiências pra gente crescendo e evoluindo junto. Que Deus possa te abençoar, nos vemos no próximo vídeo. Falou!